Olá pessoal, sou a professora Sandra Celino e estamos aqui para a nossa 9ª aula. Hoje nós vamos falar sobre a matriz de referência para a correção da sua redação do Enem. Você que está acompanhando aí na mídia percebeu, acho que há uns 2 dias, hoje são 11, então há uns 2 dias o INEP liberou a cartilha de 2019 e lá tem a estrutura do texto a ser seguida. Essa informação que consta aqui na tela, eu retirei da cartilha do ano passado. Como eu observei que em relação a isso não houve modificação, então deixei aí porque esse slide já estava pronto. Então lá você vai encontrar que a produção que você vai fazer é uma produção de um texto em prosa, dissertativo e argumentativo, então isso aí não mudou. E por diversas vezes eu já encontrei alunos que quando pegam o enunciado da questão, ele fica preocupado. O que é um texto em prosa? Então, só de ter o nome ali em prosa, esse aluno já fica inseguro. Então, texto em prosa é porque ele não é em verso, você não vai fazer rimas, você não vai usar uma linguagem figurada. É um texto corrido, tá? Você vai dar um parágrafo e vai até o final da linha e voltar, como você tem o hábito de escrever normalmente. Então, isso que é um texto em prosa. Então, a estrutura do texto tem que ter o tema, tese, argumentos e uma proposta de intervenção. Eu já disse que o que diferencia a redação do Enem de outros gêneros textuais é a proposta de intervenção, que lá você tem que fazer de acordo com a temática proposta, de acordo com o problema ali citado. Então, você vai procurar apresentar medidas cabíveis, tá? Medidas lógicas para a solução daquele problema. Essa estrutura é aquela que nós, em cursinho ou até mesmo nos materiais didáticos, trazem para vocês. Uma estrutura com introdução, desenvolvimento e conclusão. E em cada um desses aspectos, você precisa trabalhar corretamente. E na redação do Enem, nós instruímos vocês a fazer uma contextualização, falar do problema e depois apresentar a sua tese. Depois você vem com o desenvolvimento, com argumento 1 e 2, alusão, você pode fazer alusão, citação, você pode fazer paráfrase nesse desenvolvimento, tudo para o quê? Confirmar a sua tese. Lá na conclusão, então é você fazer uma retomada do tema e apresentar as medidas, quem vai fazer, como vai fazer, a fim de que vai fazer essas medidas aí para que o problema seja solucionado. Então, essa matriz de referência, lá na cartilha do participante, vem dizendo que são 5 competências as quais serão avaliadas aí no seu texto. Competência que diz respeito à modalidade escrita, a compreender a proposta, conhecimentos linguísticos, a proposta de intervenção, e cada uma dessas competências vale 200 pontos, tá? Então, de 0 a 200, de 40 em 40, assim é avaliado o seu texto. Então, eu vou errar 2 crases, 3 vírgulas, não vou perder 40 pontos. Esquece. Errou 2 crases ou 3, não tem para onde correr, você vai perder 40 pontos. É de 40 em 40. Então, aquele texto para tirar nota 1000, ele precisa estar impecável ou cometer 1 ou 2 erros aí, no máximo, tá? Então, tem que ser aquele texto muito bem escrito na parte gramatical. Tem vários alunos que conseguiram aí tirar nota acima de 900 ou 960, mas não fecharam por quê? Questão de regência, questão de crase, que são aspectos gramaticais aí um pouquinho complicados. Requerem, sim, maior dedicação na parte de estudo. Então, eu coloquei aqui para você essa divisão no que diz respeito à proposta de intervenção, que eu falo para os meus alunos que se você não domina o tema, pelo menos a proposta de intervenção, você tem como fechar 200 pontos. E se você for muito bom em gramática, você consegue ter pelo menos garantir 160 pontos lá na sua redação. É claro que quando nós falamos na competência 2 de estrutura, se você segue direitinho a estrutura de um texto dissertativo, tá? Se você entendeu a proposta de redação, não fugiu ao tema, também na competência 2 é passível de a maioria conseguir tirar 200 pontos. Mas vamos prosseguir aqui. Na competência 1, então, como eu já disse, está relacionada ao domínio da norma culta. Então, o aluno que tira 1000 é porque ele domina a norma culta, certinho? Então, vamos trabalhar a questão de sintaxe, de regência. Então, esse texto aqui é o texto de um aluno que tirou 900. Eu até havia dito no vídeo anterior que tinha sido 920. Então, vou corrigir. Agora foram 900 pontos que ela tirou. Então, esse texto ele não está impecável na competência 1.
ela esquece acento, ela rasura, tá? Então, essa questão da rasura, cuidado. Rasurou, dá um tracinho, prossegue à frente, não coloca em cima como ela fez, tá? Questão de vírgula, não separar sujeito do predicado. Então, são algumas coisinhas, alguns detalhes que tiraram dessa aluna 200 pontos na competência 1. Na competência 2, provavelmente ela tem tirado 200, porque ela entendeu a proposta, a estrutura do texto dela estava correta, houve uma progressão temática, houve índice de autoria. Então, o que é um índice de autoria? Ela já começa citando a frase de um filósofo. Lá no segundo argumento, ela trabalha muito bem as informações da Secretaria de Direitos Humanos da Previdência. Então, depois você, com mais tempo, pode congelar aí esse vídeo e fazer a leitura completa desse texto. Então, você vai ver que na competência 2, ela seguiu direitinho e não perdeu nenhum ponto nessa competência. A competência 3 já diz respeito à organização interna e externa do texto. Que isso? O que ela selecionou, a forma como ela organizou, isso aí atendeu a propósito do texto? Atendeu ao tipo do texto? Houve uma coerência textual? Então, provavelmente, ela também tenha tirado nessa competência 200 pontos. Porque o texto dela atendeu, ela selecionou, ela organizou as informações, tá? A gente pode observar que está muito bem distribuída a estrutura do texto dela, certinho? Então, provavelmente ela tenha fechado. Na competência 4, aí sim, já ela deve ter tirado aí os seus 160, tá? Um corretor deve ter dado ela 160 e o outro pode ter dado 200, tá? 200 pontos. Então, houve algumas falhas na questão de sinônimos ou repetição, a questão de conectivos, ela poderia ter trabalhado mais conectivos, embora ela tenha iniciado a estrutura corretinha, é importante ressaltar, porém, outro ponto a ser mencionado, levando em consideração esses aspectos, a gente observa que o texto dela está bem, como a gente fala, bem redondinho, bem interessante, então, mas sempre há a divergência na questão de correção. Então, provavelmente, um corretor tenha dado aí 200 pontos a ela nessa competência e o outro não. Para fechar, a proposta de intervenção dela ficou um pouco a desejar. Então, para ela ter tirado 900 pontos, então provavelmente um corretor tenha dado a ela aí 160, não fechou os 200 pontos. Então, eu vou ler essa competência só para você ter a noção. Olha, levando em consideração esses aspectos, fica clara a necessidade por parte do Estado de instruir a população, utilizando a mídia e a internet como ferramenta de minimizar os casos de intolerância religiosa. Faltou detalhar essa intervenção. Tá? Instruir ficou muito vago, mas instruir como? O que vai acontecer? Então, dessa forma, a disponibilidade de sites para pesquisa das diversas religiões do mundo, sem titular, com menos defeito e não priorizar alguma delas, é essencial para conquistar a aproximação dos diferentes e o respeito entre eles. Então, o que ela pecou um pouquinho na finalização desse texto. Então, ela poderia ter trabalhado mais de acordo com a introdução que ela se propôs, né, que ela fez. Então, ela tirou 900 pontos. É uma nota legal? Com certeza. Muitos alunos conseguiram ser aprovados em medicina tirando 880. Então, e essa aluna, ela foi aprovada em medicina, não nesse ano, que ela tirou 900, mas no outro ano, acho que quando ela tirou 940, mas a estrutura do texto dela foi a mesma. Então, provavelmente, ela só modificou o quê? A questão dos argumentos, as informações apresentadas, porque o domínio da norma culta dela é muito bom, a questão da coerência, da coesão e por aí vai. Certinho? Então, na próxima aula, aula de número 10, eu vou trazer um texto e eu vou trabalhar esse texto destacando o esqueleto dessa redação, porque a redação dessa aluna, ela segue um padrão. E a outra aluna, o texto do outro aluno que eu trarei para vocês, também segue o mesmo padrão, o mesmo modelinho de texto. E eu vou destacar, então, os conectivos, destacar as partes que você precisa ficar atento na hora de produzir o seu texto, e você só vai mudar tema, assunto, né? O seu estilo de produção, porque o esqueleto vai ser sempre o mesmo. Certinho? Então, aguardo você na nossa próxima aula.